Sim, gente. Continuando aqui, né? Bom, o comando é bem simples, né? É esse prcomp, eu coloquei nesse US arrest, né? Vejam só, o principal comando dele vai ser colocar o banco de dados. Então você pega um banco de dados com p variáveis, 10 variáveis e coloca lá. Prcomp US arrest, já coloca o banco de dados. Só que o que ele faz? Ele já solta essa saída aqui. Olha como é legal. Então eu tenho quatro variáveis, ele coloca aqui quatro componentes, tá? Depois eu vou fazer uma prática mostrando esses comandos e outros. Mas o principal objetivo vai ser falar mais desse gráfico e dos comandos, que o comando é bem simples. Vejam que você fazendo a leitura, uma linha de comando você faz a aplicação da técnica, tá? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse segundo argumento, o scale igual a true, ele é o mais importante, tá? Por quê? Normalmente você tem variáveis com escalas diferentes. Por exemplo, você tem um peso, você tem uma altura, circunferência torácica, circunferência da coxa, da panturrilha, medidas simples. Mas são universos diferentes. Por exemplo, a altura é um e pouco, em média de 1,67, 1,70. O peso em média de 70 quilos, 75, tá? Então vejam a diferença entre as duas escalas, né, dessas duas variáveis. Então, qual que é a ideia? Se você calcular a matriz, usar a matriz de variância e covariância para fazer isso, você vai ter por exemplo, um autovalor 37 e o outro 2. Então você vai ter uma diferença gritante entre esses autovalores. Professor, isso não é bom? Porque quanto maior a explicação? Sim. Por um lado é bom, mas é aquela questão, né? Que é o famoso imoral, mas não é ilegal. É a mesma ideia. Você vai ter uma discrepância muito grande entre esses autovalores, mas essa discrepância ela já vai ser fruto da diferença entre as escalas. Então, o ideal é você utilizar esse scale igual a true. O que é que ele vai fazer? O mesmo procedimento. Só que ao invés de ele pegar como referência a matriz de variância e covariância, que é a matriz sigma de x, ele vai pegar a matriz R, que é a matriz de correlação, tá? Que é o recomendado, mas o resto do procedimento vai ser o mesmo, calcular autovalores, autovetores e por aí vai. Uma coisa importante que vocês podem ler por aí, escutem bem isso. Se você tem a matriz sigma dos dados originais do vetor aleatório x, então tem o x, o vetor aleatório, e sigma, a matriz de variância e covariância desse vetor aleatório. Se eu padronizar esses dados, Z1, né, ZIs, eu vou ter um vetor aleatório Z, ou seja, todos os dados serão padronizados. O que é padronização? A padronização que a gente aprendeu, né? Cada variável eu vou subtrair da média dela e dividir pelo desvio dela. Então, vou padronizar todo mundo com uma escala em torno de zero, com a média em torno de zero e um desvio em torno de um, né? Isso é uma solução, tá? E você, para tirar esse efeito de escala, você padroniza e pode aplicar a técnica sem o scale igual a true, que nem o primeiro comando, né? Mas vejam, essa teoria é importante. Se eu tenho um x e sigma, que é a matriz de variância de x, eu tenho o z, R é a matriz de variância e covariância de z. Ou seja, se eu padronizar os dados e calcular a matriz de variância e covariância, vai dar a própria matriz de correlação dos dados originais. Ou seja, eu tenho o x associado a x, eu tenho o sigma e R, né, que é a matriz de correlação. Se eu padronizar o x para z e eu calcular essa matriz sigma, será equivalente à matriz R, certo? Vocês podem fazer isso, tem na teoria, tem em vários livros, tá? Então, só para acrescentar essa informação para vocês. Bom, então recomendo utilizar esse comando scale igual a true para não ter esse problema. Então, no trabalho de vocês que vocês vão fazer, eu recomendo vocês pegarem, por exemplo, peso, altura, variáveis quantitativas. Se forem pegar alguma variável qualitativa, que seja numa escala, né? De 1 a 5, de 0 a 10 e por aí vai. Por quê, professor? Porque a técnica se baseia na matriz de covariâncias. Então, como é que eu vou calcular a covariância da cor do olho? Entre olho verde, azul, castanho, entre divorciado, casado, solteiro, não existe, tá?
Você pode, através da distribuição binomial, calcular aquela n, p ou menos p, calcular a variância, mas não é a mesma coisa, tá? São ideias diferentes, ok? Então, o ideal é que para essa técnica tenha um banco de dados de variáveis quantitativas, beleza? Por isso que quando eu falei no trabalho, vocês têm que pegar muitas variáveis qualitativas e quantitativas, que mais na frente eu vou precisar de análise de correspondência, né, de dados qualitativos, ok? Mas para componentes principais, se utilizar uma medida tipo cor dos olhos e codificar, a interpretação vai ficar muito equivocada, entenderam? Por exemplo, você bota uma variável estado civil, cor dos olhos e cor da pele. Você pode codificar estado civil, solteiro, casado, não sei o que, 0, 1, 2, 3. Só quando você vai calcular uma variância com a variância, fica uma interpretação equivocada, ok? Outra forma de você escrever esse comando, se não quiser colocar os dados todos, você vai colocar til, é a sintaxe do programa, aí você coloca aqui as variáveis que você vai colocar. Mas eu recomendo você fechar multidados com as variáveis que você vai querer fazer isso, né? E fazer da primeira forma, que é bem mais simples, ok? Quando eu faço isso, eu tenho esse comando plot, ou seja, o plot desse prcomp, ele vai soltar um gráfico que é o chamado bplot. O que é o bplot? Muito simples, você pega aqui ó, e coloca aqui componente 1 no eixo X e componente 2 no eixo Y. Então, o que é que eu tenho nesse banco de dados aí? Eu tenho nas linhas as regiões, né, Geórgia, Mississippi, não sei o que, e eu tenho aqui 4 variáveis associadas aos números de assalto, assassinato, roubo e rape, eu não lembro. São sinistros normais, mas são 4 tipos de sinistros, de crimes que acontecem, né? Em cada cidade. Então você vai ter N cidades, né? E você vai ter essas 4 variáveis relacionadas aos crimes, ok? Então aqui, ó, o que é que você faz? Você não tem componente 1, componente 2. Associado a cada componente, a gente vai ter o que a gente chama de escória. O que é que você faz? Você basicamente substitui, né, o eixo X, né, pela componente 1 e o eixo Y pela componente 2. E substitui nos valores que elas vão assumir agora em cada componente. Então, por exemplo, esse valorzinho aqui, Mississippi. Mississippi, ele tinha anteriormente 4 medidas relacionadas a assassinato, né, murder, assault, rape e urban pop. Então você faz a combinação linear e resume em uma componente principal, a componente 1, esses 4 valores em um só, né, que é através da combinação linear. Então todo mundo vai ter uma nova variável y, que é a componente 1, uma nova variável componente 2, componente 3, componente 4. Então o que é que você faz? Você plota, faz um gráfico simples de ponto entre a componente 1 e a 2, ok? Aí você plota os valores agora que eles assumem em cada componente. Então você vai ter o par ordenado componente 1, componente 2. Bem simples. Professor, é útil? É, porque aqui eu divido em 4 quadrantes. Então olha como esse gráfico é simples. Divide em 4 quadrantes. Ok? Nesse aqui, no primeiro, o que é que eu vou ter? Vejam que aqui eu tenho um zero, né, no meio. Então o que é que eu vou ter aqui? Valores positivos da componente 1 e positivos da componente 2. No segundo quadrante eu tenho valores negativos na componente 1, não decorem, é só olhar para os eixos. Negativo na componente 1 e positivo na 2. Terceiro, negativo nas duas componentes. E aqui, positivo na primeira componente e aqui positivo na segunda componente, ok? E o que são esses valores? São as variáveis originais, como é que elas influenciam. Então vejam que existe aqui como se fosse um vetor. Elas, além de estarem apontando, por exemplo, aqui no zero, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o eixo zero aqui no eixo y, é como se eles tivessem valores negativos na primeira componente, né? Vejam, eles estão aqui apontando para a esquerda. Na segunda componente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter duas positivas, que são assalto e murder, que eu acho que é assassinato, e negativo, rape e urban pop. Então você consegue ver os valores dessas componentes. Você não diz que é tipo menos 0, tanto, não. Mas esse aqui, por exemplo, negativo, e Urban Pop na PC2, ele é negativo, né? Tá abaixo apontando para baixo de zero. Além disso, você vê como é que essas variáveis estão correlacionadas. Por exemplo,
Murder e Urban Pop estão formando quase um ângulo de 90 graus, é como se elas tivessem uma correlação baixa, tá? Assault and Rape estão bem próximos, então a correlação é maior, então você consegue ter essas interpretações. Quando faz uma técnica de componentes principais, o principal gráfico é esse e isso aqui. Então o que significa isso aqui? É o resumo. Então aqui o Standard Deviation, o que significa? A variância da componente não vai ser o lambda. Então aqui eu vou ter o quê? O desvio padrão, a raiz quadrada. Então eu vou ter essas variâncias e embaixo eu vou ter proporção da variância e a proporção acumulada. Vejam que só a primeira componente explica sozinha 62% dos dados originais. E só as duas primeiras, tudo bem que só são 4, mas explicam 86%. Isso é bom, ok? Então depois, na próxima aula, eu vou fazer um comandozinho bem legal para a gente ver como é que funcionam essas técnicas. E vou detalhar melhor o gráfico, alguns comandos e a própria técnica em termos matemáticos, ok?